iniciar agora mais um episódio do Santa Ignorância. Escuta essa que o livro pulou. Nós vamos falar hoje de um assunto muitíssimo importante para nós, que é a inteligência abstrata. O que é a primeira coisa que nós vamos dizer é o seguinte: o que é a inteligência abstrata? A inteligência abstrata é exatamente aquela força que nós temos, que só nós temos, só o ser humano tem, que nos separa dos irracionais. Nós somos animais racionais, cercados de animais irracionais. Então, eu vou dar a importância e vamos fazer uma colocação dessa inteligência na nossa vida diária, né? Com o uso da nossa santa ignorância. Porque nós vivemos tudo isso sem questionar muito. E aqui nós estamos para questionar exatamente de onde vem essa inteligência abstrata e como ela nasceu. Ora, primeira coisa que nós podemos afirmar é o seguinte: ninguém sabe como é que nasceu a inteligência abstrata. Sabe-se apenas que ela nasceu há mais ou menos 70 mil anos atrás. O que é isso? Muito simples. Há 70 mil anos atrás, nós éramos o Homo sapiens, um homem igual o que nós somos hoje. Só que nós éramos um animal no meio de outros animais, rodeado de animais, vivendo numa selva ou numa campina e sujeito a todos os problemas gerados pela nossa falta de recursos, né? E nossa falta de força. Nós éramos um animal fraco, convivendo com tigres, com onças, com serpentes, com uma série de animais muito mais fortes do que nós. E nós não tínhamos o menor domínio da natureza. De repente, há 70 mil anos, nós começamos a usar um negócio chamado inteligência abstrata, que ninguém sabe de onde veio, quem é que colocou na gente, ninguém sabe. E essa inteligência abstrata começou a nos possibilitou dominar a natureza, dominar os animais, dominar a natureza e criar a civilização, que é o que nós temos hoje, né? Hoje não resta nenhuma dúvida que nós somos o senhor da terra, né? Quem manda na terra somos nós, né? Coitados dos outros animais, ficar tão para trás. Então eu vou dizer para vocês como é que funciona essa inteligência abstrata. Vou só dar um exemplo muito simples para vocês. Eu tenho um cachorrinho, um Shih Tzu, que está comigo há 15 anos, que é o Dudu. Quando ele era mais novo, o Dudu adorava uma bolinha de tênis. Por quê? Porque as bolinhas de tênis, elas quicam, né? Elas batem no chão e pulam, né? Ele adorava aquilo, saía correndo atrás da bolinha. Então, eu tinha uma brincadeira que eu usava muito com o Dudu. Hoje eu não uso mais, porque ele está velhinho. Ele está com 15 anos. E ele não tem mais, né, aquela força, aquela graça de antigamente. Então eu pegava a bolinha, jogava a bolinha na sala. Eu ficava sentado, pegava a bolinha e jogava pela porta da sala. A bolinha passava pela porta da sala e ia lá para fora, para a varanda da casa. E o Dudu saía correndo igual um doido atrás da bolinha. Ele ia lá, pegava a bolinha, depois de certo tempo ele trazia a bolinha para mim, e eu pegava a bolinha, a gente descansava um pouquinho ali, eu jogava a bolinha de novo. E ele fazia aquilo várias vezes, né? Nós ficávamos ali a manhã inteira fazendo aquela brincadeira, porque ele gostava muito. Só que, às vezes, eu jogava a bolinha e a bolinha não passava pela porta, ela batia na parede, eu errava a porta, o vão da porta, ela batia na parede e voltava. E o Dudu
saía correndo lá para fora, porque para ele, veja bem, como ele não tem inteligência, os atos para ele só consegue raciocinar, ele só consegue pensar naquilo que existe. Então, o que existia para ele? O que existia para ele era a bolinha passar pela porta e ir lá para fora. Então, ele saía correndo. A bolinha batia na parede e voltava. E eu segurava a bolinha. E ele ficava lá fora procurando a bolinha para tudo quanto é lado. E não achava a bolinha. Eu segurava a bolinha e ficava esperando ele desistir de procurar, ele vinha e tal, e eu dava a bolinha para ele. E o Dudu era incapaz de pensar que a bolinha poderia não passar pela porta, que poderia bater na parede e voltar. E eu, ao contrário do Dudu, como eu tenho a inteligência abstrata, que eu não sei quem foi que me deu, e por que me deu e não deu ao Dudu, por que me deu? Escolheu um animal, que eu era um animal, como qualquer outro, e me deu essa inteligência e não deu para o Dudu. Não sei te explicar, não sei te responder. Tem algumas ideias que eu vou colocar para você. Eu sei que eu posso errar a porta e a bola pode bater na parede e voltar. Então, eu sei fazer previsões. A inteligência abstrata é exatamente isso. A capacidade de falar de uma coisa que pode existir, mas que não existe necessariamente. Eu jogo a bolinha para ela passar, mas eu sei que ela pode bater na parede e voltar. Pode acontecer alguma coisa. Então, o grande filósofo judeu, o Noah Harari, ele fala o seguinte, que a inteligência abstrata, ela pode ter surgido, por exemplo, no dia que um ser humano falou com a turma dele, falou assim, ô gente, não vai lá naquela floresta lá na beira do rio, não, de manhã, porque de manhã um leão costuma passar por lá. Ele tem alguma coisa lá. Então ele pode atacar vocês. Ele não estava afirmando uma verdade, ele estava afirmando uma possibilidade. Pode ser que o leão esteja lá ou não. Isso aí é a inteligência abstrata. É você prever, você planejar, você conjecturar. Nada disso existe na cabeça do Dudu, coitado. O Dudu, ele só consegue perceber a realidade. Ele não consegue perceber o que pode acontecer além da realidade. Então, gente, a inteligência abstrata, ela surge há 70 mil anos atrás e ninguém sabe de onde ela veio. Agora, existem algumas pistas. Por exemplo, na nossa religião cristã, nós falamos do pecado original. O que é o pecado original? O pecado original é o seguinte: o homem vivia no paraíso e de repente ele foi expulso do paraíso porque ele cometeu o pecado original. O que é o pecado original? O pecado original, em última análise, é a consciência de si mesmo que o homem tomou. Então, no caso da bolinha, vamos voltar lá na bolinha, eu jogo a bolinha, o Dudu vai, se a bolinha passa pela porta. Se a bolinha bate na parede e volta, o Dudu não prevê isso, ele vai lá para fora buscar a bolinha de qualquer jeito. Aí eu pego a bolinha e eu escondo a bolinha do Dudu, para deixar o Dudu aflito. Na hora que eu faço isso, eu estou jogando com outro negócio além da inteligência abstrata, que é o grande problema.
eu estou sendo mal, eu estou praticando mal. Né? Que é uma coisa que o Dudu não sabe fazer. O Dudu não sabe o que é mal. Então, como é que eu cheguei no mal, na ideia do mal? Ora, estou fazendo sujeira com o Dudu, estou escondendo a bolinha dele e eu sei que ele está aflito. Eu estou fazendo isso porque eu tenho a inteligência artificial, porque eu tenho o pecado capital, que é a capacidade de reconhecer o bem e o mal. Então, de repente, eu fico arrependido de estar fazendo isso com o pobre do Dudu e chamo ele. Dudu, vem cá, e dou a bolinha para ele. Aí ele fica numa alegria danada e eu fico aliviado, porque eu parei de praticar o mal e comecei a praticar o bem. Aí eu pego o Dudu, boto o Dudu no colo, que negócio. Então, gente, a inteligência abstrata, ela é isso. Agora, nós podemos dividir essa inteligência em 3 aspectos. Tem a inteligência estética, que é a capacidade de que nós temos, vamos dizer assim, de termos um enlevo diante de uma obra de arte. Por que que nós achamos que a Gioconda é uma pintura maravilhosa, né? Por que que nós saímos daqui, vamos lá em Paris, enfrentamos a fila lá do Museu do Louvre para ver as pinturas dos grandes artistas e ficamos boquiabertos. Só nós temos a capacidade daquilo, né? Aquilo é uma pintura lá pendurada na parede, mas aquilo nos comove, aquilo mexe com a gente. Essa é a inteligência estética. É uma parte da inteligência abstrata. Nós temos a inteligência lógica, que é a inteligência matemática. Né? Nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. O Dudu não sabe, ninguém mais no universo sabe além de nós. Né? E, por causa disso, nós criamos a ciência, criamos a física, a matemática, a filosofia, e começamos, a medicina evoluiu. Quer dizer, essa inteligência lógica, ela rege grande parte da civilização. E temos a terceira inteligência, né? Temos a inteligência estética, a lógica, e agora vamos para a terceira, que talvez seja mais importante, a inteligência emocional, que foi descoberta há pouco tempo, não tem muito tempo não, foi a última inteligência a ser descoberta. Descobriu-se, de repente, que a pessoa pode ter uma inteligência lógica enorme, pode ser um grande cientista, mas não tem. A inteligência emocional dele é 0. Como o sujeito pode não ser essa inteligência, mas ter uma inteligência emocional muito grande e aí até catalisar pessoas e atrair gente para si. Vocês veem como é que ficam, como é que são descritas essas coisas, como a religião ela está próxima da ciência, do estudo, da filosofia, é tudo a mesma coisa, é o mesmo caminho. Então, enquanto ela fala, a religião fala do pecado capital, do pecado original, nós falamos de inteligência, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a consciência de si mesmo. Nós temos consciência e o grande problema, nós sabemos distinguir o bem do mal através dessa inteligência. Aliás, o fundamento básico dessa inteligência abstrata é essa capacidade que nós temos de distinguir o bem do mal. Nós podemos fazer o bem ou o mal por um processo que nós também desconhecemos. Né? Não sabemos o que é que está por trás disso. O que é que nos leva a fazer o bem? O que é que nos leva a fazer o mal? Aí tem as explicações da religião, tem as explicações
da ciência, todas elas incompletas, né? Não conseguimos chegar a uma conclusão. Então, a conclusão que eu tenho é o seguinte: a inteligência, ela, conforme nós já vimos lá atrás, quando nós estudamos se Deus existe ou não, era o objetivo único e maior dos gregos. Os gregos achavam que a inteligência é que era a coisa mais importante do ser humano. E veio a religião cristã e derrubou tudo isso, falando que não é a coisa mais importante para o ser humano, é o amor. Então nós temos exemplos desse antagonismo que se estabeleceu desde essa época. Eu vou ser inteligente ou vou me dedicar ao amor? Eu conheço pessoas que se dedicam inteiramente ao amor. Eles eles desprezam bens materiais, acumular fortuna, nada disso. Isso aí, bens materiais, acumular fortuna, acumular poder, isso é uma coisa ditada pela inteligência, não é pelo amor. O amor nunca te mandou acumular nada além dele mesmo. Que, aliás, o grande descoberta do ser humano, a grande criação, eu diria descoberta, é o amor pelo amor. O amor não pede nada além dele mesmo. A inteligência pede um monte de coisa. Ah, meu filho, você vai ser inteligente, você vai ser o primeiro da sala, você vai passar todo mundo para trás, você vai comprar uma mansão, vai com um apartamento de cobertura lá em tal lugar assim, assim. Quer dizer, é isso que a inteligência te leva. O amor não leva a lugar nenhum além dele mesmo. Você vai ter cada vez mais amor e ponto final, né? O amor é um verbo intransitivo. Não é eu amo fulano de tal, não. Lucas fala lá no Testamento que você amar os seus amigos não é vantagem nenhuma. Você tem que amar os seus inimigos. Aí sim é vantagem. Porque aí você está pregando o amor pelo amor. Bom, para isso aí, vamos deixar isso de lado. A inteligência surgiu há 70 mil anos. É o grande mistério. De onde veio? De onde veio? E por que a inteligência abstrata, ela só existe em nós? Não existe em outra parte do universo. Nós já pesquisamos o universo para cá, tudo quanto é lado, já mandamos mensagens. Não obtivemos nenhuma resposta. Pode ser que haja, não sei. E eu vou concluir essa palestra aqui com uma frase de um ateu, mas que é de uma verdade assim absoluta. O homem está condenado a ser livre e inteligente. A liberdade que nós temos de pensar o que a gente quiser, junto com a nossa inteligência, que nos segue para todos os lados, a todos os momentos, é uma condenação. Nós estamos condenados a pensar o tempo todo e ser livres para pensar o tempo todo. Você não tem ninguém que pode aprisionar esse poder que nós temos de ser livres internamente para pensar o que a gente quiser o tempo todo. É algo que só nós temos, só nós temos. Por isso é que nós somos condenados. Se você gostou do conteúdo desse episódio, curta, dê sua opinião, compartilhe com os amigos, sobretudo acione o sininho das notificações. Muito obrigado.